Se o Jafar tivesse pegado a lâmpada antes do Aladim, a história seria muito diferente. A melhor versão do Aladim é contada no livro Aladim e as Avessas e eu vou falar dele com spoilers. Essa história tem um tom um pouco sombrio e pesado, então eu vou tomar muito cuidado com as minhas palavras nesse vídeo. O livro começa com o Aladim com 12 anos, onde ele ainda morava com a sua mãe e seu pai tinha ido embora. Ele morava em Ágraba e estava sempre com seus amigos, Duban e Morgiana. Mas a mãe do Aladim nunca achou que eles eram boas companhias. Certo dia, Razul, o chefe dos guardas do sultão, trouxe o Aladim arrastado pelo braço até a porta da casa dele. E contou para a mãe do Aladim que ele, o Duban e a Morgiana estavam roubando o mercado. Se o dono do mercado não tivesse perdoado o roubo, segundo a lei de Ágraba, nenhum dos três ia ter mãos para roubar outra coisa. Mas o Aladim não roubava por maldade, ele só queria um pouquinho mais de comida para dividir com a mãe. Ainda assim, ela insistia que o mais importante era ser honesto, e assim eles passaram mais alguns anos juntos até que a mãe do Aladim faleceu. Nos 3 primeiros capítulos do livro, a história acontece igualzinho a gente vê no filme da Disney. Aladim conhece uma moça no mercado, só que ele não sabe que essa moça é a princesa Jasmine disfarçada que saiu do seu castelo para viver uma aventura. Como a gente vê no filme, o Aladim e a Jasmine são perseguidos pelos guardas, o Aladim é preso no calabouço do sultão, e lá o Jafar, disfarçado, leva o Aladim até uma caverna, porque ele seria o único com um coração puro o suficiente para entrar nessa caverna e pegar uma lâmpada mágica que o Jafar estava atrás. Acontece que no livro, quando o Aladim entrega a lâmpada para o Jafar, o Abu, o macaquinho do Aladim, não consegue pegar a lâmpada de volta. Então o Jafar vira o dono da lâmpada e o Aladim fica preso na caverna. O Jafar volta para o palácio do sultão com a lâmpada e o primeiro pedido que ele faz para o gênio quando ele aparece é que ele se torne o sultão. O segundo pedido do Jafar para o gênio é que ele se transforme no feiticeiro mais poderoso do mundo. Acontece que, como Jafar sempre foi o conselheiro do sultão e não o sultão de verdade, só estar com as roupas do sultão não ia fazer as pessoas acreditarem que ele era o novo governante. Então, para convencer o povo de Ágraba que ele vai ser um excelente governante, ele vai até a sacada do palácio e faz chover dinheiro do céu. Quando as pessoas carentes de Ágraba começam a ver aquelas moedinhas de ouro caindo, eles têm certeza que esse sultão Jafar vai ser muito melhor do que o anterior. Nesse momento, Jafar se sente muito poderoso, porque ele tem a admiração do povo de Ágraba, a Jasmine tá assustada porque não sabe o que vai acontecer com ela e com o pai dela, e o sultão também não sabe o que fazer porque acabou de perder o seu posto. O gênio que acabou de conceder os 2 pedidos do Jafar também não tá gostando da situação, mas como ele é o escravo mágico da lâmpada, ele é obrigado a fazer tudo que o Jafar mandar. Enquanto a multidão está gritando o nome de Jafar, o Jafar vira para Jasmine, para o sultão e para o gênio e diz: "Esse é o verdadeiro poder. Pega o sultão e empurra a sacada abaixo." E acreditem se quiser, esse é o primeiro fim definitivo de um dos personagens do filme. E as coisas ficam ainda piores, porque o Jafar decide que ele quer se casar com a Jasmine. Só que ele não pode usar a mágica do gênio para fazer a Jasmine se apaixonar por ele, porque isso é contra as leis mágicas da lâmpada. Então o Jafar resolve recorrer a feitiços proibidos que estão num livro. Mas para ter acesso a todo o poder que esse livro proibido continha, o Jafar tinha que fazer um sacrifício. E quem foi o escolhido para pagar a conta para que o Jafar tivesse acesso aos poderes daquele livro foi o Iago, o papagaio de estimação do Jafar. Então logo o Jafar teria poder para fazer qualquer coisa com a magia dele. Então o gênio fica sozinho com a Jasmine e ele tem a tarefa de fazer um vestido de noiva para ela. Só que a Jasmine tem medo que a mágica do Jafar realmente funcione e ela se apaixone por ele. Então ela resolve fugir. Enquanto tudo isso tá acontecendo no Palácio do Sultão, o Aladim tá preso na caverna subterrânea e ele leva 3 dias para sair cavando a areia até sair finalmente pro deserto. Ele volta para Ágraba voando de tapete mágico com seu macaquinho Abu e ele vai procurar o Duban e a Morgiana, porque eles seriam os únicos que poderiam ajudá-lo naquela situação. Quando os amigos de longa data se reúnem, o Duban e a Morgiana contam que o Jafar agora é um novo sultão e que ele pretende se casar com a princesa Jasmine em pouco tempo. O Aladim sabia como entrar escondido no palácio, porque quando ele estava preso na masmorra, o próprio Jafar disfarçado mostrou para ele uma passagem secreta para sair. Foi por essa mesma passagem que o Aladim entrou no palácio escondido e foi procurando pela Jasmine, que estava tentando fugir na mesma hora. Os dois se encontram e tentam fugir sorrateiramente, mas a Jasmine fala para o Aladim que eles não podem sair do palácio sem pegar o gênio. Mas eles não têm tempo para isso, porque os guardas do Jafar descobriram que o Aladim estava no palácio e foram correndo atrás dele para pegá-lo. A perseguição começa com Aladim, Jasmine e Abu no tapete mágico voando para fugir dos guardas, mas eles estão muito rápidos, como se estivessem sob algum feitiço. Nessa perseguição cheia de alta velocidade e altura, o tapete mágico acaba sendo separado do Aladim. O Aladim, a Jasmine e o Abu conseguem sair do palácio, mas o tapete mágico fica preso pelos guardas e o próprio chefe da guarda, o Razul, nessa perseguição acelerada, acaba não sobrevivendo também.
O Aladim, a Jasmine e o Abu vão encontrar refúgio num lugar que é o esconderijo da Gangue dos Ratos de Rua. Eles são um grupo liderado pelo Duban e a Morgiana que faz pequenos roubos na cidade para conseguir sobreviver. Embora o Duban e a Morgiana também tivessem no fundo a intenção de enriquecer com aqueles roubos. Quando a Jasmine se depara com o fato de que existem pessoas em Ágraba que se reúnem numa sociedade para sobreviver, que inclusive precisam fazer roubos para ter o que comer, ela percebe que seu pai, o sultão, não tinha feito um bom trabalho governando a cidade. Naquele momento, ela decidiu que se ela conseguisse tirar o Jafar do poder, ela seria uma sultana muito melhor do que seu pai foi. Ela governaria para que ninguém mais passasse fome em Ágraba, que todos tivessem os seus direitos respeitados. Ela decidiu que ela faria tudo o que tivesse ao seu alcance para tirar o Jafar do poder e tomar o lugar dele, mesmo que isso comprometesse o seu caráter e ela precisasse tomar medidas drásticas. O Jafar ficou furioso com a fuga da princesa, então ele resolve espalhar por Ágraba sentinelas para achar a princesa, guardas zumbis. Inclusive o Razul, o chefe da guarda que tinha se perdido quando o Aladim e a Jasmine fugiram do palácio, estava de volta como um guarda zumbi. Todos os guardas zumbis do Jafar conseguiam voar porque eles tinham um pedacinho de tecido do tapete mágico enrolado no pulso. Ou seja, o tapete tinha sido completamente desfiado. Como o Jafar não está tendo sucesso nos seus esforços de achar a princesa, ele começa a espalhar medo e escuridão por toda a Ágraba. Todos os cidadãos de Ágraba agora deveriam escolher um lado. Ou eles estavam servindo ao sultão Jafar, ou estavam cooperando com a resistência dos ratos de rua com a princesa Jasmine. O livro descreve uma série de batalhas entre os ratos de rua e os soldados do Jafar. Porém, havia um detalhe que deixava os nossos heróis em desvantagem. Toda vez que alguém da gangue dos ratos de rua perdia uma batalha para um dos soldados do Jafar, ele se tornava um guarda zumbi. Conforme o tempo foi passando, o Aladim e a Jasmine se tornaram líderes dos ratos de rua tanto quanto do Duban e a Morgiana, e os quatro se tornaram bem amigos. A Jasmine tinha um pouquinho de ciúmes da Morgiana no começo, afinal a Morgiana conhecia o Aladim desde a infância. Mas depois que ela percebeu que era só amizade mesmo entre eles, o Aladim e a Jasmine começaram a namorar. Embora o amor dos dois florescesse, o caos em Ágraba estava cada dia pior. As pessoas passavam cada dia mais necessidade e tinham muito medo do sultão Jafar, que se revelou como um ditador terrível. E em um dos combates dos soldados do Jafar com os ratos de rua, a família do Duban foi sequestrada e levada para o palácio. O Jafar fez um feitiço e a família do Duban ficou presa numa ampulheta mágica gigante de areia. Assim que a areia terminasse de cair, a família do Duban não ia conseguir mais respirar. Os ratos de rua agora precisavam de um ataque definitivo para tirar o Jafar do poder. Eles decidiram que o Duban e o Aladim iam tentar entrar no palácio escondidos de novo e pegar aquele livro proibido do Jafar. Afinal, foi por causa desse livro de feitiços proibidos que os guardas zumbis começaram a existir. Enquanto o Duban fosse roubar o livro e o Aladim fosse roubar a lâmpada, a Morgiana ia tentar salvar a família do Duban da ampulheta mágica. Na noite de colocar o plano em ação, o papel da Jasmine do plano era esperar do lado de fora do palácio, organizando os ratos de rua que ainda restavam. Só quando o Aladim, o Duban e a Morgiana voltassem com a lâmpada, o livro e a família do Duban, é que a Jasmine poderia liderar o ataque contra o palácio. Contudo, a Jasmine não era o tipo de princesa que só esperava os outros tomarem as atitudes. A Jasmine já tinha perdido muitos amigos para os soldados do Jafar e ela não permitiria que isso acontecesse novamente. Então ela se entrega no palácio e ela fala que ela vai casar com o Jafar desde que ele pare de atacar as pessoas de Ágraba e deixe os ratos de rua em paz. O Jafar achou muito estranho a Jasmine se entregando assim depois de tanto tempo de luta. Mas agora que ele tinha o poder total daquele livro sombrio, ele sabia que se a Jasmine não quisesse casar com ele por bem, ele poderia fazer um feitiço e obrigá-la a se apaixonar por ele. Enquanto a Jasmine se entrega, o plano dos ratos de rua entra em ação, só que a Morgiana não consegue salvar a família do Duban e é presa pelos guardas. O Aladim ali escondido no palácio, ele consegue chegar no mesmo cômodo onde vai acontecer o casamento do Jafar e da Jasmine. O Jafar chama uma espécie de padre para realizar o casamento, enquanto o padre está ali de frente para o Jafar e a Jasmine percebe que o Aladim entrou no cômodo e vai tentar pegar a lâmpada. O gênio também percebe a presença do Aladim, só que ele não pode fazer nada nem para atrapalhar nem para ajudar. O gênio também tinha sido machucado fisicamente pelo Jafar. Quando o Aladim estava quase conseguindo pegar a lâmpada, o Jafar percebe a presença dele. Agora que o plano tinha ido por água abaixo, o Aladim e o Jafar iam se enfrentar numa batalha final. A Jasmine também resolve entrar na briga e o Duban sai do seu esconderijo para entrar no meio da confusão. Em determinado momento dessa batalha terrível, a Jasmine consegue tomar do Jafar o cajado de cobra, o principal instrumento que o Jafar utilizava em todos os feitiços.
A Jasmine tá com um bastão de cobra apontado pro Jafar e agora ela tem a chance de acabar com ele de uma vez por todas e vingar a perda do seu pai. Ela estava mesmo decidida a fazer tudo o que fosse necessário para virar sultana. Mas se ela fizesse o que ela queria fazer naquele momento, ela seria igual a Jafar. Com a ajuda das palavras do Aladim, que realmente a amava e a conhecia, ela desistiu do que ela ia fazer. Decidiu que ela ia prender o Jafar e fazer um julgamento justo, como qualquer bandido de Ágraba. Porém, o Duban, o amigo do Aladim que ainda estava nessa confusão, ainda estava com muita raiva do Jafar por ter sequestrado a família dele e ameaçado. O Duban consegue pegar o livro sombrio de feitiços do Jafar, só que ele não tem piedade do Jafar como a Jasmine teve. O Duban usa um feitiço do livro e o Jafar, no seu último suspiro antes de desaparecer, ele faz o seu terceiro pedido para o gênio. E o pedido é que a magia nunca mais exista. Assim, o Jafar finalmente foi derrotado de uma vez por todas e a Jasmine se tornou a sultana. O Duban ficou arrependido do que fez e ele já não se via mais em casa em Ágraba, então ele resolve sair de Ágraba para tentar encontrar seu caminho em outro lugar. Como a magia não existe mais, o gênio é liberto da lâmpada e ele se torna um senhor idoso sem poderes. A Ágraba não seria reerguida num passe de mágica. A Jasmine precisaria de uma conselheira para ajudá-la a governar para todo o povo. E ela escolhe sua melhor amiga Morgiana para ser sua nova conselheira e o Aladim para ser o seu marido. Depois de muitas noites na Arábia e dias também, Jasmine e o povo de Ágraba encontrariam sua felicidade sem magia. Agora, por favor, me conta nos comentários o que você achou dessa história, deixa o like no vídeo, compartilha com alguém que também é fã de Aladim e se inscreve no canal se você quiser ouvir mais histórias.